Bom, eu tenho o prazer de hoje entrevistar, conversar, na verdade, com o jornalista Moacir Pereira, do qual eu já acompanhei por muitos anos. Na minha carreira, acompanhei muito o senhor e agora tenho o prazer de estar aqui junto com o senhor, conversando, dialogando e aprendendo um pouquinho mais. E fico muito feliz e quero lhe agradecer, Moacir, a começar pelo presente que me trouxesse aqui, os 2 livros. E o senhor já fez 52 livros. 52. Bom, primeiro, deputado, eu gostaria de registrar aqui, de maneira muito carinhosa também, a minha gratidão. Quando o nosso colega Maurício, o assessor, me encaminhou o convite, eu manifestei a ele meu agradecimento e dizendo que transmitisse ao senhor que é uma grande honra para mim poder participar desse programa. Primeiro porque eu tenho acompanhado, eu trabalho aqui, faço a cobertura da Assembleia Legislativa há mais de 45 anos. Algumas pessoas que por aqui circulam acham até que eu sou funcionário da Assembleia, me confundem como servidor do Legislativo. Mas eu venho aqui para trabalhar profissionalmente, para levantar as informações e transmitir para o meu público no digital, na rádio, no jornal, antes na televisão, etc. Então eu tenho assim um olhar especial para os novos deputados, principalmente. E eu gostaria de deixar o meu testemunho aqui para o senhor, para aquelas pessoas que votaram no senhor, para os seus amigos e familiares, para toda a Santa Catarina, enfim, que nesta nova geração, nessa nova legislatura aqui na Assembleia, nós temos alguns nomes que representam muito bem a nova Assembleia, o novo parlamentar. E entre esses, eu não tenho dúvida nenhuma, incluir o seu nome, porque o senhor é um deputado presente, com uma atuação muito proativa, muito construtiva, compreendeu? Quer dizer, eu percebo assim, muito vinculado, né, ao melhor para Santa Catarina, com intervenções muito pertinentes, de muito bom senso, entendeu? Muito bem fundamentadas. Então eu atendi na hora o convite. Eu não sei se tinha alguma armadilha, se tinha alguma coisa, se tem alguma pergunta assim, indiscreta, alguma pegadinha. Eu não pensei em nada. Eu disse assim, é um grande deputado, é um deputado que tem um grande futuro na vida pública de Santa Catarina e nós temos, jornalistas, cidadãos, a obrigação de apoiar as pessoas de bem que vêm para fazer o bem para o povo catarinense numa atuação parlamentar como a do senhor. Então eu fico honrado e eu disse, quando eu recebi o convite, o que eu vou levar para agradecer essa gentileza, essa honraria e deixar registrada a minha gratidão ao deputado. Então me lembrei, eu digo, o deputado é do Pinhalzinho, do oeste do estado, tem uma larga atuação na imprensa do oeste catarinense, agora vem com esse novo desafio, já foi vereador, foi prefeito 2 vezes, e aí eu me lembrei, eu tenho Vicente Teles entre essas obras, né? Que é uma expressão extraordinária da história de Santa Catarina. O senhor vai conhecer um pouco mais e com fatos relevantes, eu tenho certeza, o senhor me dá o prazer da leitura. E aí me lembrei também de um livro, que é um livro bonito, que tem boas fotografias, sobre Três Itilhas do Tirol brasileiro. Eu sou cidadão honorário de Três Itilhas, isso me honra muito, como sou também de Irani, onde aconteceu o combate do Irani, do contestado, né? Então, se o senhor ler uma parte, os 2 livros na íntegra, você vai conhecer um pouco mais de Santa Catarina. Como eu percebo que o senhor é um homem identificado com as nossas tradições, com os nossos valores, com as nossas crenças, enfim, com as aspirações do nosso povo, eu digo que pode ser uma pequena, modesta contribuição, mas eu deixei autografados os 2 livros para o senhor pessoalmente, para que o senhor e a sua família e seus amigos possam também desfrutar de algumas informações que possam ser úteis a hoje e durante toda a sua vida pública. Então, realmente foi uma maneira muito simples, modesta, mas carinhosa, para agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. Não sei se eu não vou frustrar os seus, vou ler com internautas, certeza. Né, mas eu estou à sua disposição. Não, vou ler com certeza. Mas eu comecei, o senhor fez 52 livros. Deputado, uma coisa curiosa, eu agora vou lançar um novo, o 53º, no dia 6 de novembro, envolvendo uma grande figura de Santa Catarina, um desportista extraordinário, uma figura humana generosíssima, entendeu? Com todo mundo, simples, humilde, empresário de visão, entendeu? Grande velejador, que foi meu saudoso amigo Paulo Gil Alves, cujo 20º aniversário de falecimento se registra no dia 29 de outubro. Então, e às vezes quando eu lanço o livro, os colegas me perguntam, né, algumas pessoas, vai lançar um novo livro e tal, quantos, Moacir? Aí eu digo, 45, 50, agora 52. E aí eu mesmo digo assim, meu Deus do céu, eu às vezes fico incrédulo, entendeu? Porque, 52 livros não é fácil. E só quem escreve o livro, quem edita o livro, deputado, sabe o trabalho que dá para fazer um livro desse, né? Eu comparo com o vinho. O cidadão que compra uma garrafa de vinho, que ganha uma garrafa de vinho e despreza esse vinho, tomando no copo seco, ou tomando num ambiente diferente, entendeu? Não valoriza, ele não sabe o trabalho que dá para produzir um vinho. O agricultor que planta a uva, que tem que cuidar da uva, na verdade, que tem que depois produzir a uva, produzir o vinho. Então o livro é a mesma coisa. Então, quando eu cito esse fato, eu vou deixar até uma contribuição para os seus amigos que acompanham o seu programa. É o seguinte, o tempo é inexorável.
O tempo não é inexorável apenas, é implacável não apenas porque aqueles artistas que se ouviu há 30 anos atrás, bonitinho, as mulheres e os homens também, bonitinho, agora está tudo enrugado, entendeu? Então ele é inexorável do ponto de vista físico, mas ele é inexorável também do ponto de vista da produção. Todos esses 52 livros que eu tive o privilégio de escrever, biografias, homenagens, como essas aí, compreendeu? Necessárias, importantes para o resgate da nossa história, se eu não tivesse escrito naquele tempo, eu não escreveria nunca mais. Mas e por que o senhor escrever todos esses livros? Isso é algo que tem dentro do senhor, essa necessidade de querer mostrar? Deputado, primeiro, eu vivo o jornalismo dia a dia, entendeu? Às vezes com sacrifício da família, da esposa, principalmente, compreendeu? Mas uma coisa que me dá muita alegria, muita satisfação é de escrever livros. Por quê? Porque eu seleciono personagens ou seleciono fatos históricos que me dão uma satisfação pessoal enorme, entendeu? Esse último livro que eu escrevi sobre Paulo Gil Alves, eu botava música, eu gosto muito de música. Minha vida fora do trabalho, fora da família é música e cinema. Que música o senhor gosta? Eu adoro música New Age, entendeu? Agora música clássica ligeira, adoro áreas famosas, entendeu? Que são muito conhecidas. Eu adoro música orquestrada, não é? Por exemplo, eu não sei se o senhor conhece, os seus internautas aí, mas eu aprecio muito um grande compositor grego que é naturalizado americano, que é o Yanni, com Y, 2 N's, é uma figura extraordinária, faz um sucesso mundial, entendeu? Tem vários shows aí em DVD, agora está tudo disponível no YouTube, né? Não tem problema. E por quê? Porque me faz muito bem a alma, entendeu? Quer dizer, eu me sinto, eu até parece que a inspiração aumenta quando eu estou com essas músicas extraordinárias, música clássica, ligeira, não aquela clássica pesada não, clássica pesada, eu vou ser sincero para o senhor, não, mas a música clássica mais moderna, né? A música erudita e tal. Então eu adoro escrever, e uma coisa interessante, deputado, eu tenho tido recalls, feedbacks, de obras que eu escrevi há 20 anos atrás, entendeu? Extraordinárias, as pessoas me dizem, pô, estou lendo o teu livro, tu encontrei com o cidadão você tem a ideia assim, da importância do livro, né? Bom, Monteiro Lobato já dizia, uma nação se constrói com homens e livros, ok? Então eu estava circulando no shopping, como eu gosto de circular no shopping, na livraria, para conversar com os amigos, tomar um cafezinho e tal. E aí circulando, de repente veio um cidadão na minha direção, íamos nos encontrando. E aí ele me olha, e às vezes eu vejo que as pessoas me olham para me cumprimentar, porque eu botei alguma notícia boa e tal, mas às vezes me olham também para me recriminar, porque de repente publiquei alguma notícia que não foi muito legal e tal. Então eu estou sempre às vezes meio preparado. Ele me olhou, eu também olhei, e aí ele me encarou, eu me encarei, e ele começou a sorrir, e me apontou o dedo e disse assim, Moacir Pereira. Aí eu disse, perfeitamente, muito prazer. Aí eu descontraí, ele disse, estou lendo o seu livro pela metade sobre Santa Catarina da Alexandria. E estou maravilhado com o livro, que obra maravilhosa, entendeu? Então, não conheci o cidadão, ele é engenheiro aposentado da Eletrosul, depois nos apresentamos e tal. E esse livro eu escrevi a partir também de um fato. Eu vou também responder bem objetivamente a sua pergunta. Às vezes eu sou muito prolixo. Quando a minha mulher falou quando eu falei para a minha mulher que veio hoje dar essa entrevista, eu disse, por favor, não seja tão prolixo. Fale demais, vai devagar. Primeiro fala devagar, porque eu sou muito ligeirinho, sou muito estressado assim, né? Uhum. E fala com muita calma e não seja prolixo. Mas essa história... Não, fica à vontade, o senhor tem toda a liberdade. Contar. A maioria dos livros que eu publiquei, eu vou responder bem objetivamente, vou tentar. A maioria dos livros que eu publiquei foram a minha resposta, a minha homenagem a leitores, ouvintes, telespectadores, internautas, entendeu? A esse público maravilhoso de Santa Catarina que me prestigiou ao longo desses 52 anos 55 já de jornalismo. Então, como eu conheci alguns fatos, vou citar um fato bem concreto a partir desse livro Santa Catarina da Alexandria, que é a nossa padroeira, que muito pouca gente conhece, e é considerada a mais virtuosa das mulheres por todos os historiadores e especialistas. Então, eu tive o privilégio de, como jornalista, se não fosse jornalista eu não teria tido esse privilégio, de visitar o mosteiro de Santa Catarina no Monte Sinai, lá no Egito, correto? Foi a primeira missão que foi lá. E aí lá eu, como jornalista, eu levantei, foi possível, documentos, livros, comprei livros, fiz tudo. Voltando ao estado, eu fiz uma pesquisa aqui em Santa Catarina. Tem alguma obra sobre Santa Catarina de Alexandria? Não, não tem. Tem Santa Catarina de Siena, que é outra santa, entendeu? Lá da Itália. E aí fui a São Paulo, fui ao Rio de Janeiro, biblioteca, livraria, não tinha muito pouco material. Eu disse, eu vou fazer um livro sobre Santa Catarina de Alexandria. E aí fiz o livro. Por quê? Porque eu tive o privilégio de acompanhar uma missão nessa visita oficial, entendeu? E assim, o Vicente Telles, foi o jornalismo que me permitiu conhecer o Vicente Telles em 1979, veja bem. Então assim são os outros personagens. Sim. Três Itilhas, foi o jornalismo que me permitiu, pela revista Manchete, ir em 1972 à cidade de Três Itilhas, que naquela época não tinha nem calçamento, entendeu? Hoje é uma maravilha de cidade, eu sou apaixonado por Três Itilhas. Se fosse mais perto, eu iria, acho que, a cada semestre fazer 2 ou 3 visitas. E aí o jornalismo me permitiu isso. Como o jornalismo me permitiu, como eu recebi essa homenagem? Por ser jornalista, eu disse, eu vou fazer uma homenagem à cidade, publicando um livro sobre Três Itilhas. E assim os biografados, Luiz Henrique,
Eu tive o privilégio de circular de conversar com o Luiz Henrique, de assistir vários atos importantes da vida dele, Esperidion Amin, enfim, essas lideranças todas, com Ivo Silveira, Kleino Bing, enfim, todos esses que foram objeto de biografias que eu escrevi. Tá, mas o senhor fala tanto de jornalista. O senhor criou a faculdade de jornalismo em Santa Catarina. Isso também foi o jornalismo que me permitiu. Eu trabalhei durante 32 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, muito jovenzinho ainda, desde 65. E aí, eu sempre, quando eu comecei como escrevendo datilógrafo. Fui contratado porque era muito bom na datilografia. Continuo até hoje com uma boa agilidade. Naquela época era datilografia. Hoje é e o senhor está com 74 anos. Não, em 64 eu tinha... Tá, mas agora o senhor está com 74. 74, eu tenho 19 anos. E os dedos ainda estão rápidos. Estão rápidos, graças a Deus estão rápidos ainda, graças a Deus. Acompanha o cérebro, que pelo jeito está a 1000. Não, acompanha, você sabe que é uma coisa que eu tenho medo de dar o tal da ler, né? Mas graças a Deus até agora... Está indo bem. Eu tenho santo bom, que o nosso espaço é meu protetor. O senhor não pensou em se aposentar ainda, está indo bem. Não, deputado, não pensei. Não pensei e não penso. E digo para o senhor... E é isso que ele mantém jovem. Uma das coisas que eu me orgulho. Não orgulho, não é vaidade, não, mas eu digo para todas as pessoas, começar do meu filho e tal, eu tenho 3 filhos, o valor do trabalho. O que enaltece o homem é o trabalho. O que engrandece o homem é a família. E o que faz o homem mais feliz ainda com o trabalho e a família são os amigos mais queridos, entendeu? Então, mas respondendo objetivamente, sim. Agora a última que foi? O senhor criou a universidade, exatamente. Criou a faculdade de jornalismo. Então, quando eu entrei na universidade, não tinha nem concurso, foi um negócio completamente, era uma espécie de terceirizado, entendeu? Sim. Eu já trabalhava em rádio. E aí, sempre fui muito metido, eu comecei a divulgar a faculdade, entendeu? Porque eu trabalhava em rádio, então eu fazia notícia e mandava para a rádio as coisas que estavam acontecendo. E aí a coisa foi tão legal que a reitoria me requisitou, eu saí da faculdade de economia e fui para a reitoria. E ali convivi com o reitor e tal, muito bem. E, paralelamente, eu trabalhava lá e à noite eu trabalhava em rádio da Diário da Manhã, depois na Rádio Santa Catarina e tal, e outras rádios. E jornal também comecei a me exercitar no jornalismo gráfico, entendeu? Primeiro o Jornal Estado, depois o Correio de Porto Alegre, que era um jornal que tinha uma grande circulação lá no Oeste, principalmente, né? Um jornal que era lido pelo presidente da República. E por isso eu comecei a constatar o seguinte: fui eleito presidente do Sindicato de Jornalistas por uma circunstância política, né? O presidente eleito foi vetado pelo regime militar e eu era o primeiro vice que tive que assumir. E nessa situação participei de eventos, congressos e tal, constatei que Salvador, na Bahia, para baixo, até o Rio Grande do Sul, o único estado que não tinha curso de jornalismo era o de Santa Catarina. E aí assumiu a reitoria o professor Caspar Stemmer, de quem eu fui assessor de imprensa, e aí comecei a trabalhar junto a ele, junto aos colegas, a Associação de Imprensa, o Sindicato de Jornalistas, para que ele viabilizasse o curso de jornalismo. E embora ele fosse da área tecnológica, foi um brilhante engenheiro, ele construiu todo esse complexo que hoje é exemplo para o mundo inteiro, o Brasil e o mundo, que é o do Centro Tecnológico, das engenharias, mecânica, industrial, etc. E não fosse o esforço dele, a decisão dele, criou jornalismo, criou psicologia e criou arquitetura numa tacada só. E foi levar o MEC, ele tinha muito prestígio pela sua formação, e aí eu liderei o grupo, entendeu, que formou, houve um grupo de trabalho, eu presidi esse grupo, eu elaborei o projeto, foi para a comissão aprovou, foi a Brasília com o esforço do STEM, se não fosse ele não teria saído, e aí em 1979 nós iniciamos o curso de jornalismo da Universidade Federal, que para mim foi um grande orgulho, porque depois se multiplicou, nós temos hoje 14 cursos de jornalismo. E ainda hoje dizem, mas o jornalismo hoje está em crise, gravíssima crise. Mas o jornalismo tradicional deixou de existir, certo? Quer dizer, quem quisesse formar jornalismo para bater máquina de datilografia, está fora da casinha. Tá fora. Quem quisesse formar jornalismo para ser apenas um repórter de rádio, jornal, televisão, está fora da casinha. Hoje a primeira formação é multidisciplinar. Ele tem que fazer tudo, ele tem que fotografar, tem que editar, tem que escrever, tem que dar título, saber de tudo um pouco. Fazer tudo. E segundo, modernamente, a minha neta agora quer fazer o vestibular de jornalismo. Eu tentei dissuadi-la a fazer direito ou outra coisa, ou empreendedorismo, sei lá. Mas ela é jornalismo. Então, estou dando força, estou dando estímulo e tal. Mas eu já estou dizendo que você tem que ser uma multimídia no digital. Porque se não for no digital, não tem nenhum futuro no mercado de trabalho. Então, essa foi a história do jornalismo. Tá, mas Moacir Pereira, ao longo desses mais de 40 anos de profissão, 55. Tu acompanhou os principais fatos de Santa Catarina, tudo o que aconteceu. O que mais o senhor viu assim de evolução ao longo disso, tudo o que aconteceu no Estado nessa sua carreira, o que lhe chamou a atenção, o que lhe marcou? Deputado, é uma entrevista exclusiva isso aí. Muito tempo. São fatos extraordinários, tanto na vida pública quanto na iniciativa privada, compreendeu? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou uma das pessoas mais apaixonadas por esse estado. Não tem no Brasil, não sei se no mundo, nada parecido com Santa Catarina. Pela sua diversidade econômica, geográfica, cultural, folclórica, gastronômica, pessoal, entendeu? E nós temos um povo extraordinariamente rico e que muitas vezes a imprensa não dá o destaque devido.
Entendeu? Quer dizer, é uma coisa tão complexa e o jornalismo enfrenta uma crise tão grande que muitas vezes nós não sabemos, nós mesmos não nos conhecemos, compreendeu? Quanto mais, o senhor que é deputado, o senhor tem testemunho muito mais rico do que o meu, mas as poucas vezes que eu adoro viajar para o interior catarinense, viajo com tanta alegria, com tanta tesão, como se estivesse viajando para o exterior, porque cada vez que eu vou a uma cidade no interior de Santa Catarina, por menor que seja, lá tem um cara que começou lá no fundo de quintal com empreendimento e hoje ele é o presidente de um grande conglomerado, de uma grande empresa, gerando emprego, aumentando aí a receita tributária do município, do estado, entendeu? Então, o senhor conhece isso muito melhor do que eu, então não vou detalhar. Como é que o senhor viu o cenário político, então, para não falar de tudo? O senhor acompanhou impeachment, o senhor acompanhou de tudo? No cenário político eu já vi de tudo. Vi de tudo no cenário político, tem lideranças sobre as quais eu assim, tenho uma profunda admiração, algumas até já faleceram, entendeu? Outras que estão aí presentes no cenário político. E, no geral, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, é que há muitas frustrações, mas também há algumas lideranças políticas que merecem, né, nosso respeito, porque são pessoas que se dedicam à causa pública. Eu, a rigor, ouso, tenho a audácia até de dizer para o senhor o seguinte, eu percebo que muitas vezes a opinião pública ela tem uma imagem distorcida da classe política, certo? Porque os maus acabam se transformando, entendeu? Numa imagem que parece generaliza. Que todos são assim. E que não é justa. E o senhor sabe melhor do que eu. O senhor até é um bom exemplo nesse sentido, entendeu? Então, eu já vi muita coisa também na vida pública e sobre todos os aspectos. Se eu me perguntar uma coisa específica, de repente sou capaz até de informar. Agora, a última eleição ela foi diferente de todas as outras. Totalmente diferente, totalmente diferente. Primeiro o seguinte... Teve um apelo muito diferente da sociedade. Não, primeiro que, ao contrário do que todos imaginavam, né? Sim. Inclusive nós, eu, o senhor, provavelmente, né? De que, vai prevalecer o tempo na televisão. Os especialistas todos pensavam nisso. Todos. Que vai prevalecer a força dos partidos políticos, né? Que vai prevalecer a força econômica. Partidos, Nada disso funcionou. Foi contra tudo o que normalmente acontecia. Exatamente. E qual foi a motivação maior, qual foi a ferramenta utilizada nessa mudança? Foram as redes sociais. E que, na minha opinião, vão também ter uma força extraordinária nas eleições municipais do próximo ano. O que mudou na última eleição, o que mudou a história do Brasil foram as redes sociais. Se não tivéssemos internet, e não apenas internet não, mas internet com as redes sociais, se o senhor eliminar as redes sociais, se o senhor eliminar WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, na eleição do ano passado, o resultado seria completamente diferente. Bolsonaro não seria presidente, Moisés não seria governador e vários deputados federais, estaduais, aqui mesmo em Santa Catarina, não teriam sido vitoriosos. Eles foram... Bom, os parlamentares, eu tenho um convencimento pessoal, não li nada ainda a respeito disso, mas é fruto da minha leitura, dos meus contatos e tal. Os parlamentares foram sufistas, todos eles. Sim. Certo? Quer dizer, eles foram beneficiários do 17. Então, quem assinou por 17, claro que muita gente com alguma atividade, né? Ou na área religiosa, ou na comunicação, na verdade, ou na atividade militar, que tem muitos que vieram da área militar. Então, não vou dizer, se não tivesse as redes sociais, eles não teriam sido eleitos. Não, eles também têm serviço prestado. Mas as redes sociais alavancaram, entendeu? As boas biografias que acabaram tendo esse resultado positivo. Agora, isso que o senhor está vendo no plano nacional, e até mesmo Santa Catarina, né? Essas crises dentro do PSL são resultado de quê? É de que eles surgiram de repente e essa liderança parlamentar não estavam acostumados à vida pública, era como o senhor teve experiência, foi vereador, o senhor foi prefeito duas vezes, então, o senhor sabe como é que é o processo. Tem uma noção do que é a política. Muitos que chegaram aqui não tinham noção do que era política. Nenhuma. E eu posso estar até cometendo um erro numa avaliação, mas eu vejo que muitos desses que estavam aí, do governo federal, o governo do estado não era tanto, mas eles tinham um objetivo, que era tirar o PT do governo. E eles atingiram esse objetivo. E acho que agora muitos não sabem o que fazer. Isso é porque eles ganharam um cargo. Isso é real. Ganharam um cargo, ganharam um mandato, mas e agora? Fazer o quê? Não tem um pouco disso também? Isso é real. E esse foi um erro das pesquisas e foi um erro de todos os analistas políticos. Não perceberem que havia na sombra, que havia nos bastidores, entendeu? Um movimento novo, um tsunami novo, que foi alimentado pelas redes sociais. E uma das razões desse movimento foi exatamente o antipetismo, não tem dúvida nenhuma. E também por esse motivo, o senhor que é do PT, eu digo isso, afirmo isso, é meu convencimento também por esta razão, nós corremos o risco de entrar numa espécie de meio vácuo aí, na verdade. Porque como é que vai ser? A eleição municipal vai ser outro parâmetro. Vai ser outro parâmetro. Completamente diferente. Eu acho que não se repete o tsunami, né? E ainda não consigo identificar
quais são os valores que o eleitorado vai escolher para definir exatamente quais são os seus candidatos a prefeito e a vereador. Ou seja, a eleição do ano que vem pode ser totalmente diferente do que a gente já viu no ano passado. Ah, não tenho dúvida. Diferente do ponto de vista de da análise que o povo vai fazer. Qual será o fator determinante da escolha? Porque o antipetismo acabou. Sim. De acordo? De acordo. De certa forma, não totalmente, eu acho ainda, entende? Até porque, na minha leitura, pelo menos... a gente fala do antipetismo, mas tem o anti-PSDB, o anti-PMDB, o anti-todos. Né? Na verdade, o ano passado foi uma lavada em todos os partidos tradicionais e uma aposta em uma novidade, em alguém novo, e esse é diferente, vai esse. E agora tem outro elemento mais forte ainda, que é, na minha opinião, que eu não sei qual vai ser o resultado, não sei se terá alguma implicação política, que é também uma movimentação forte nas redes sociais contra o Poder Judiciário. Sim. Então, sobretudo o Supremo, não o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dúvida, ainda não consegui visualizar, entendeu, no horizonte muito próximo de um ano, o que o eleitor que está revoltado, eu vejo gente muito revoltada nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal. Isso terá alguma implicação política? Terá alguma consequência eleitoral? Pode crescer isso para outros setores do judiciário? Pode, né? Mas que a gente sente que tem uma... É muito forte. Que tem no povo os murmúrios, né? Que algumas coisinhas tem assim, né? E o que Moacir Pereira vai seguir fazendo da vida? Vai continuar no ritmo de jornalista, acompanhando? Eu vou tentar fazer um esforço para aprimorar. De alguma forma, não sei se pelo tom, sendo muito sincero com o senhor aqui, entendeu? Eu perdi algumas fontes do PT, inclusive amigos muito próximos, muito queridos, como o deputado Décio Lima, que é o presidente do partido, foi agora a ser reconduzido, né? Porque eu achei que eles, o Lima e outros... outra liderança de expressão nacional e até estadual, digamos assim, passaram a ter uma postura com as quais eu não podia concordar. Quer dizer, eu acho o seguinte, quer defender a liberação do presidente Lula, mas não desmoralizando o Poder Judiciário, porque tudo foi dentro da lei, tudo foi dentro da ordem jurídica, da ordem processual, entendeu? Então eu discordei dessa posição do deputado Décio Lima, que era meu grande amigo e com o qual era uma fonte importante para mim, compreendeu? Então, eu fui prejudicado por isso. Ele certamente tem queixas da minha atuação profissional, entendeu? Então, por esse momento que se viveu de muita intolerância, deputado, eu vou falar uma coisa para o senhor. A intolerância predominou. Predominou em muitos setores do ano passado. Exatamente. E eu tenho a esperança de que isso reduz agora, sabe? Na eleição municipal. Até porque na eleição municipal as pessoas se respeitam mais, né? E eu acho que o povo começa a amadurecer um pouco também, né, Moacir, por esse processo, assim, o povo quis dar uma revolucionada, uma liberada, digamos assim, né, uma extravasada, agora volta a cabeça a pensar de maneira diferente, a raciocinar, porque em muitas apostas o povo pode ter sido correto, e em muitas apostas não, o que é natural dentro de qualquer processo, né? Então eu vou continuar no jornalismo, até... quanto Deus me der vida e saúde, sobretudo porque o jornalismo me dá energia para escrever livro, entendeu? Você não imagina, eu tenho lá nos meus arquivos, lá no meu escritório, em casa, eu tenho lá aquelas pastas tradicionais, pastas suspensas, eu devo ter pelo menos, deputado, estou dizendo isso pela primeira vez aqui para o senhor, né? O senhor vai dar essa informação pela mão, eu devo ter pelo menos 15 fatos ou nomes de livros que eu gostaria de escrever. Então, se eu tivesse tempo, sinceramente, eu escreveria, publicaria 2 livros por ano, até mais 2 livros por ano, porque são fatos e personagens importantes da história de Santa Catarina. O senhor pode citar alguns desses exemplos do que ele motiva? Por exemplo, o teu livro que está na minha cabeça há muito tempo, e você tivesse um pesquisador, As Mulheres de Santa Catarina. Você já parou para pensar? Veja bem, Santa Catarina da Alexandria, primeira, que é o nome do estado, Anita Garibaldi, Santa Paulina, e vai embora. Desembargadora Teresa Tang, a primeira juíza do Brasil, a primeira desembargadora do Brasil, a primeira presidente do Tribunal de Justiça do Brasil. Lucy Soinac, para ficar um pouco na área partidária, a primeira agricultora que chegou na Câmara Federal. Antonieta, que foi a primeira negra. Antonieta de Barros, exatamente. E aí a lista, Zilda Arnes, entendeu? A lista é uma lista que nenhum estado do Brasil tem. E eu tinha vontade de escrever um livro sobre as mulheres de Santa Catarina, e tem inúmeras outras atividades. Se eu começar a olhar na advocacia, entendeu? Na engenharia, todas as atividades. Na agricultura, como já falei. Então, esse é um que está lá na lista, né? De personagens, eu tenho ele vai ser homenageado agora no final do mês de novembro. Foi meu professor de Direito Civil, na década de 60. Foi meu grande amigo, grande conselheiro, não sei se eu tenho o privilégio de conhecê-lo, o falecido desembargador Norberto Ungaretti. Figura notável da advocacia, do magistério, da cultura e do meio jurídico natural de Tubarão, de Laguna. E tem outros, eu não sei se você conheceu o maestro José Cássio Santana. Conheceu bem ele? Sério? Ele foi
o maior criador de corais do estado de Santa Catarina. Foram mais de 120 corais. Não existe no Brasil ninguém que tenha feito isso, por mais competente que seja como compositor. E compôs as músicas sacras mais lindas do Natal e para a Igreja Católica. E além disso, ele disseminou, entendeu, o canto coral por o estado. E isso aí teve uma importância histórica extraordinária em Santa Catarina. Por quê? Porque isso facilitou a miscigenação entre as descendências alemãs e italianas com os portugueses, com a língua portuguesa, entendeu? E eu tive uma convivência muito, quando iniciei a carreira, muito sólida com ele durante muito tempo. Participei de alguns projetos comuns com ele. Até hoje eu ouço as músicas dele, que são músicas lindíssimas, entendeu? E ele está apagado, entendeu? Se não escrever sobre isso, ele morreu já há algum tempo, vai se perdendo na poeira dos tempos. Então eu tenho vontade de escrever sobre ele. Mas tem vários outros, até alguns políticos. O senhor está prevendo viver uns 120 anos, então? Deputado, o que eu puder, enquanto eu tiver como decisão, Se o senhor já está com 74 e tem mais 15 livros para escrever ainda? Não, se Deus quiser, eu vou escrever mais uns 20. Tenho esperança. Então passa do 120. Tenho esperança. Tem outros, de vez em quando alguém, Moacir, de repente o senhor vai me dar, Moacir, lá no Oeste. Sim. Aliás, ontem, conversando com um colega meu, ele disse, Moacir, vamos sair de Florianópolis? Achei até foi um desafio interessante. Sim. Entendeu? Quer dizer, o que ele quis dizer? Pô, pega alguém de expressão no Oeste, pega alguém de expressão no Norte, no Norte eu peguei o Luiz Henrique, pega alguém de expressão no Sul do Estado, e ele não deixa de ter razão. Não precisa ser uma liderança política. O nosso Estado é riquíssimo em todas as áreas. Deputado, eu vou lhe falar. Inclusive nas pessoas. Vou repetir, sou apaixonado por Santa Catarina, porque outro dia eu fui a Rancho-Quená, passar um final de semana na casa da minha irmã, só para você ter ideia, e ao lado da casa dele tem um agricultor de descendência alemã. Deputado, a história de vida desse homem, ele hoje, naquele dia ele estava comemorando que tinha comprado um carro novo, caminhonete bonita, grande e tal. A história desse homem dá um livro. Ele tem 2 filhinhos, ele acorda todo dia 5 horas da manhã, ele não sabe o que é tirar sábado e domingo de férias, ele nunca tirou férias da vida, compreendeu? Nunca viajou com a família, e ele só existe para cuidar da família e produzir alimentos para Santa Catarina. Entende? Esse é um exemplo muito simples de um agricultor que tem as milhares do nosso estado, como você sabe melhor do que eu. Sim. E aí você encontra isso na área do comércio, na área da indústria, nos mais diferentes setores de atividade. Então, o senhor sabe que na nossa região tem pessoas que já estão aqui há mais de 50 anos e não sabem falar o português? Imagino. Só falam alemão. Imagino. Outro que só fala italiano. Tem muita curiosidade. Aliás, outro livro que está na minha bússola também, o senhor conhece a região? Estou louco para voltar lá. Primeiro para conhecer essa cidade que eu não conheço nem, infelizmente. E a estrada me desanima um pouco, vou conversar com o senhor, porque me falam que a 282 não está legal, lá 163, tá, 153 e tal. Mas eu tenho um projeto também contar um pouco a história da colonização romena em Santa Catarina. É lá na região de Mondaí, não é verdade? Tem várias famílias lá e tal. Então eu fiz uma viagem à Romênia e lá me contaram assim, coisas maravilhosas, riquíssimas, né? Desses desbravadores romenos que foram lá para o extremo oeste do estado, que também tem histórias extraordinariamente ricas, entendeu? Não tem estado no Brasil que tem um número tão grande de etnias como Santa Catarina. Como Santa Catarina. Né? Português, alemão, italiano, romeno, ucraniano, tem luto. Eu tenho muita vontade de pesquisar sobre a colonização dos ucranianos lá no Planalto Norte, entendeu? E lá no Oeste tem... Tem várias. Tem a Oktoberfest da Piranga, tem os romenos, tem italiano, tem... Enfim. Tem Navretin, que tem, além do italiano, é ucraniano, né? Que eles têm também uma festa anual, todo ano tem a festa. Porque os ucranianos ele têm uma formação religiosa muito diferente da nossa, né? Então eu fico imaginando, né? Que dificuldades esses colonizadores, esses primeiros imigrantes não tiveram de convivência até social, né? Com quem já morava lá, em função dos costumes, das tradições e dos hábitos ucranianos. A missa deles é uma missa maravilhosa, por exemplo, dos católicos. O padre pode casar, entendeu? Então, para a nossa cabeça naquela época eles chegaram era uma coisa um pouco diferente. Então tem inúmeras questões aí, inúmeros temas, né, inúmeros assuntos que poderiam gerar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor me responder assim de maneira bem objetiva. Como é que o senhor vê o futuro do rádio? O rádio continua com muito futuro, brilhante. É o que mais cativa ainda. Eu sou de uma época que o rádio era AM, onda média, e onda curta, entendeu? Então nós recebíamos carta do Japão, meus amigos lá da rádio, entendeu? Depois veio a frequência modulada, melhorou significativamente a qualidade, na verdade. Hoje é a grande audiência na frequência modulada. Hoje, deputado, não tem mais rádio de rádio de carro. Hoje o rádio está no telefone celular. Eu agora acabei de fazer uma viagem profissional para a Suíça, que também foi um mês de lazer, visitei o interior da Suíça e tal. Eu vivia ligado, minha mulher até brigava comigo, eu fui com a minha esposa, entendeu? Comemorando 50 anos de casado, e aí de vez em quando eu pegava o celular e botava aqui na CBN Diário, até para ver o meu comentário, saber se que eu comentava via WhatsApp.
Os meus amigos achavam que eu estava em Florianópolis, todos eles, porque a qualidade só é excelente. Então, frequentemente, eu queria saber de alguma novidade, eu ligava aqui na CBN Diário, sobre política, o noticiário nacional e tal. Mas também o senhor está lá diante de todas aquelas paisagens, com a sua esposa e ouvindo rádio aqui. Não, aí na paisagem eu desligava. Mas ela reclamava por isso, mas não viesse aqui para ver as paisagens, verdade? A crítica é pertinente. Normal, as mulheres dão uma regulada, né? Mas em qualquer lugar que eu estivesse, entendeu? Eu fiz comentário na hora que estava embarcando no aeroporto, vindo para cá, porque é por causa da questão do fuso horário. Qualquer coisa assim, o futuro do rádio é brilhante. Brilhante. E da TV? TV, menos. Menos. TV não. Se você me perguntar, a TV tem um futuro da época que você começou na década de 70 e do sucesso que eu fazia na década de 80, entendeu? Eu tive um comentário na TV catarinense, depois da época da RBS, que era um comentário no Jornal do Almoço, entendeu? Que era uma baita de uma audiência. O impacto, cada vez que eu falava, era um impacto extraordinário. Isso não existe mais. Sim. Por quê? Outros canais, né, estão tomando conta da... Primeiro, deputado, canal por cabo reduziu a audiência. Segundo, canal por satélite reduziu a audiência. Terceiro, o número de canais que você tem à disposição. E aí surgiu Netflix, YouTube... O senhor na sua casa deve ter 300 canais à sua disposição, se não mais, na verdade. Mas além desses canais... Dentro de um canal, que é o Netflix, só tem lá quantos? Outro no Now. Now hoje filmes maravilhosos em lançamento. Quantos filmes o senhor tem à sua disposição? Então não é um canal. É um canal com inúmeras outras alternativas, porque são filmes, são shows. Eu agora estou na minha residência, eu não tinha qualidade de sinal, agora tenho qualidade de sinal. Então eu me sinto assim o rei da cocada, sinceramente. Eu me sento lá com a minha esposa, e nós vamos lá, por exemplo, no YouTube, a música que eu desejo ouvir, eu vou lá e está lá, deputado. Na verdade, você sabe disso melhor do que eu, na verdade. Eu já fiz várias viagens. A minha mulher está louca para viajar, para visitar o arquipélago dos Açores, por causa das nossas origens, tá certo? Do litoral catarinense. Vieram tudo de lá. Inclusive de onde eu moro, lá na Lagoa. Muito bem, deputado. Nós visitamos 4 ilhas do arquipélago dos Açores, mas com detalhes impressionantes, entendeu? Ela já sabe mais ou menos o que é que ela vai querer visitar. Porque o YouTube oferece a possibilidade. É documentário, é filme, é música da melhor qualidade, entendeu? Eu, por exemplo, eu comecei a minha primeira atividade remunerada, vou fazer outra revelação para o senhor, foi com 12 anos de idade. Eu fui baleiro do Cine São José, que era o principal cinema de Florianópolis. Eu trabalhava na Bombonera, não vendia com aquela caixinha no abdômen, não. Mas eu só trabalhava sábado e domingo, com a condição de que eu continuasse estudando e tivesse boas notas. Foi a condição que a mãe do meu amigo ofereceu. Você vem trabalhar aqui e tal. Então, eu fiquei apaixonado por cinema nessa época. Eu assisti centenas de vezes o intervalo do filme, o filme várias vezes também, os 10 Mandamentos, Ben-Hur, e eu sou vidrado pela trilha sonora, compreendeu? Como sou de vários filmes, isso é uma trilha sonora maravilhosa. Então, veja bem, quando é que eu ia imaginar, isso foi na década de 60, deputado, ok? Quando é que eu ia imaginar que 60 e poucos anos depois, eu iria ligar o YouTube e o autor da trilha sonora do Ben-Hur, por exemplo, é o Miklos Rosa, que é um baita de um arranjador, um grande orquestrador, um grande maestro. E hoje eu ligo lá no YouTube e eu assisto a orquestra conduzida por ele, executando a trilha sonora do filme Ben-Hur. E aí o senhor volta no tempo. Volto no tempo e me delicio. E outro dia eu encontrei, inclusive, uma orquestra sinfônica de Praga e outro com a orquestra de Londres, transmitido pela BBC. A mesma música, só que é outra roupagem, os instrumentos a gente ouve de maneira diferente, né? Até porque é mais moderno, o som é diferente, então... Eu sou adorado, eu sou vidrado em filmes e, que eu digo que o cinema é a arte das artes. Compõe tudo. O cinema ainda tem o romantismo, tem a paixão, tudo de bom. E o futuro do jornal impresso, Moacir? Aí é uma resposta que eu não sei lhe dar. Infelizmente, deixa eu ver agora, nós tivemos a decisão aí da NSC, que acabou com os 3 jornais impressos, né? Não é um problema nosso, né? É um problema mundial também, né? Nacional, o Jornal do Brasil fechou o impresso, voltou depois, fechou de novo. Em Vitória a mesma coisa, aconteceu o mesmo fenômeno, entende? Então, e o jornal aqui em Curitiba, a Gazeta do Povo, fez a opção pelo digital e fechou o impresso. E era um jornal importantíssimo lá no Paraná, né? Na época áurea do impresso. Então, eu acho que... Talvez é o que mais está sofrendo o impacto dessa modernidade tecnológica. Não tem dúvida. É porque a revista, o impacto é grande também, mas não é tão forte. Agora mesmo, essa viagem que eu fiz a Paris e a Suíça, a França e a Suíça, eu observei que a edição das revistas, entendeu? Está muito mais bonita, muito mais aprimorada, só que são mais conectadas com a população também, isso, né? Eu acho que o impresso perdeu um pouco a sua circulação e a sua relevância, primeiro por causa do digital, claro, mas segundo porque o produto também às vezes decepcionou um pouco, estava desconectado. Eu acho que às vezes nós jornalistas estamos desconectados, compreendeu? Por isso que eu procuro assim, nos eventos, o senhor falou que eu acompanhei muitos fatos, acompanhei porque é o seguinte,
eu tive alguns leitores que disseram, eu quero você aqui na redação. Eu disse, esquece, eu jamais vou trabalhar na redação. Eu quero estar na rua, eu quero ouvir as pessoas, eu quero ver os fatos, porque eu vendo os fatos com meus olhos, eu tenho mais condições de fazer a redação. Dizer como é que o deputado se manifestou, se ele estava de cara feia. Hoje, agora à tarde, eu vi lá um deputado Sargento Lima, fazendo uma crítica ao governo, defendendo os militares, e quando saiu da tribuna, ele passou a mão aqui no pescoço. Então, ficando quem? Com quem que ele está querendo degolar, entendeu? Tem muita expressão que fala muita coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Uma imagem vale por 1000 palavras. Verdade. Então, eu com meus olhos, convenções partidárias eu vou a todas quando posso, decisões políticas, na verdade, eu vou a todas. Por isso que eu também escrevi o livro do Luiz Henrique, porque eu fui nos principais eventos da vida pública dele, desde quando ele iniciou aqui na Assembleia. Ele não foi eleito no primeiro mandato, ele ficou primeiro suplente. Quando ele assumiu, eu estava aqui pelo Correio do Povo, né, acompanhei. Depois, a carreira dele, deputado federal, líder do governo, ministro, etc. E o jornalismo me deu isso. Então, quando surgiu o desafio para escrever o livro sobre ele, eu digo, vou escrever de acordo com os meus olhos, com a minha memória, e mais alguns documentos que eu resgatei e tal. Mas o jornalismo me oferece esse privilégio. E por isso procuro estar presente em todos os eventos, compreender todas as atividades. Então, para mim, fazer uma última pergunta. Diante de tudo isso que o senhor viveu e conheceu e vem acompanhando da história de Santa Catarina, como é que o senhor vê o futuro do nosso estado? Muito positivo. Eu estou um pouco preocupado com o novo governo, pela inexperiência do governador, sou sincero, por um certo isolamento dele, na verdade, que é outra preocupação, e também pela pouca presença dele nas principais regiões de Santa Catarina. E por algumas decisões, eu vou ser muito sincero para o senhor, ele talvez não goste da minha opinião, mas é a minha opinião, eu respeito a exposição dele, a declaração dele, então isso reciprocamente, democraticamente, é importante salientar. Mas, por quê? O melhor governo de Santa Catarina, considerado historicamente, foi do Celso Ramos. O que aconteceu com o Celso Ramos? Ele percorreu o Estado, quando ainda é presidente da Federação das Indústrias, fazendo os famosos encontros socioeconômicos, seminário socioeconômico. Levantou em todo o Estado as necessidades da população, uma coisa séria, um trabalho de valor, entendeu? Pela primeira vez em Santa Catarina. Isso resultou no plano de governo de Celso Ramos. E aí, como ele observou, na sua região, por exemplo, o oeste catarinense está precisando de estrada, está precisando de energia elétrica, está precisando de educação. E aí ele concentrou os esforços no oeste catarinense. O que o oeste tem do hoje, deputado, se deve muito à iniciativa privada, mas deve muito também, sobretudo, ao governo Celso Ramos. Porque é ele que levou o desenvolvimento para aquela região. O Estado tem que ser esse impulsionador, esse estimulador. Então, quando o governador Moisés não teve nenhum tipo de experiência pré-eleitoral, compreendeu? Como o senhor teve pré-eleitoral quando se candidatou a prefeito. Então, o senhor sabia o que o povo queria fazer, na verdade? Então, ele tinha que estar mais presente. Por razões que eu não quero discutir, ele não está presente em Santa Catarina. Está muito ausente no oeste do Estado. Teve aquela posição lamentável contra os defensivos agrícolas, entendeu? Eu acho até que ele pode ter alguma restrição aqui ali, por uma razão ideológica, ou qualquer que seja ela. Mas o Estado não pode pagar essa conta. Se tiver que haver algum tipo de ônus tributário, que venha do âmbito nacional. E não nós recebemos aqui a conta, entendeu? E perdemos a competitividade em relação ao Paraná, Rio Grande do Sul e qualquer outro estado da federação. Então, essa desconexão dele pode levar a determinadas decisões, que são decisões equivocadas, que vão prejudicar a economia do Estado. E, finalmente, eu tenho uma preocupação, para ser bem objetivo na sua pergunta, de que o governo, até agora, eu não vi um plano de ação. Macro, compreendeu? Quer dizer, o que é que vai acontecer em Santa Catarina? Aonde nós vamos chegar? Exatamente. O que é que nós temos que fazer e onde é que nós vamos chegar? Quer dizer, por exemplo, bem objetivamente, eu sou muito preocupado com a nossa infraestrutura, especialmente do oeste de Santa Catarina. Com alguma frequência, estou falando demais, né? Com alguma frequência, alguns amigos dizem assim, pô, mas hoje você falou muito sobre a situação lá crítica do agronegócio, dando muita força para o agronegócio do oeste, para os agricultores do oeste. Eu digo assim, eu faço com convencimento absoluto, com convicção. Eu sou super solidário com o agricultor do oeste catarinense, com todos os trabalhadores, os meus irmãos do oeste catarinense, por o seguinte, se aquilo lá não der certo, você vai pagar essa conta aqui, porque a receita vai cair. O oeste catarinense continua com exportações de carnes, entendeu? O primeiro item da balança catarinense do exterior. Então, é fundamental essa atividade econômica para Santa Catarina. Geração de emprego, evita o êxodo rural, não esqueça, porque a hora que o agronegócio der problema, vem todo mundo para as grandes cidades e Florianópolis vai pagar essa conta. Então, eu sou, assim, um fã incondicional, eu sou um torcedor incondicional do oeste de Santa Catarina. E não vejo, nem do governo federal, nem do governo estadual, uma iniciativa macro no sentido seguinte, olha, a 282 está estrangulada, nós temos que buscar alternativa. Quais são as alternativas? Uma nova estrada duplicada, uma ferrovia, compreendeu, deputado? Então, eu vejo assim, esse futuro nesse aspecto, em algumas regiões, mas principalmente do oeste,
e do Vale do Itajaí, porque de alguma maneira o litoral está mais ou menos tem mais atenção, né? Exatamente. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho. O Estado tem um potencial extraordinário como nenhum outro Estado da Federação. Os índices de aumento da receita mostram isso, né? O aumento da exportação em diversas áreas, na verdade, seja no oeste da área industrial. Então, eu acho que o próprio Poder Legislativo tem uma responsabilidade muito grande em tentar motivar o governo a fazer elaborar um tipo de programa para definir exatamente onde é que nós vamos dar a prioridade, como é que fica a situação daquelas cidades com baixo IDH, que são as regiões do contestado, na verdade. Só pode observar. Aquela região toda lá do Planalto Norte para baixo ali, no Vale do Rio do Peixe, à direita do Vale do Rio do Peixe, Matos Costa e outras cidades ali, outros municípios, na verdade, mais embaixo, o próprio Irani, elas precisam de uma ação mais forte do governo no sentido de promover o seu desenvolvimento, inclusive com incentivos fiscais. Ali sim precisa de incentivos fiscais para criar empresa, para gerar emprego, para aumentar a receita das prefeituras municipais. Então, eu acho que a última pergunta, eu queria reiterar a minha gratidão e me colocar à sua disposição. O senhor tem os seus assessores aí, eles têm os meus dados. O que eu puder divulgar de coisas boas, e o senhor só tem feito coisas boas até agora, mas projetos, iniciativas, entendeu? Para o desenvolvimento do Oeste Catarinense e de Santa Catarina, presença na Assembleia, conte comigo. É disso que nós precisamos. Quero dizer que para mim é uma honra conversar com o senhor, alguém que eu acompanhei por tantos anos e que agora a gente está aqui próximo e trabalhando no dia a dia. Muito obrigado, Moacir. De coração, prazer, mais uma vez, eu que agradeço. Obrigado. Estamos às suas ordens, tá bom? Grande abraço. Sucesso. Obrigado. Abraço.